Bom, vamos continuar o uso de expoentes pares que a gente estava fazendo na aula passada. Houve algumas sugestões sobre você usou coisas que não deveria usar, ainda é muito básico, tem que tratar da coisa mais básica. Mas a gente vai retomar algumas coisas ainda, tá? Eu queria tratar ainda desse tema em especial, que foi o que o pessoal mais errou. E dá pra gente tratar também de outros temas. A gente tratou com geometria a aula passada. No caso, a gente pode tratar com estatística, né? Com a parte de médias. A gente pode fazer provas com isso. A gente pode fazer várias provas, mas no caso eu estou trazendo essa aqui que eu acho interessante, que você pode provar usando aquele fato que a gente usou. No caso do expoente par, o A menos B é a mesma coisa que o B menos A, então tipo, 2 menos 3 é a mesma coisa que 3 menos 2, quando você tem expoente par. Então no caso, tem esse exercício, que é clássico, desigualdade das médias. Mostra que a média aritmética de dois números é maior ou igual à média geométrica. Então, para quem não sabe o que é média geométrica, ela é a raiz quadrada dos dois números multiplicados. No caso, a média aritmética é a soma dos dois números dividido por 2. A gente pode usar um fato que a gente já provou na aula passada. Lembra, né? Pode ser zero no caso, x igual a y, dois números iguais, ou qualquer outro caso que vai ser sempre maior que zero, para números reais, tá? Para números complexos não vale. Disso aqui, a gente vai chegar na desigualdade das médias só com um simples fato que a gente provou na aula passada. Fazendo uma expansão disso, o que a gente consegue? Distributiva, né? Bonitinho, faz você aí, ou você lembra daquela regra, né? De quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou botar direto. Só fazer sua distributiva aí em casa. Põe a setinha se eu não conseguir. Pronto, a gente tem uma desigualdade, né? Maior ou igual? Maior ou igual a zero. Funciona no esquema da balança que eu já falei. Se a gente quiser fazer uma coisa de um lado, a gente tem que fazer uma coisa do outro. O que eu posso fazer? Posso somar 2xy dos dois lados, tá? Isso aqui fica x quadrado mais y quadrado maior ou igual. 2xy com menos 2xy dá zero. 2xy com zero dá 2xy. Tá? Passar para cá. O que eu posso fazer de novo? Minha balança. Soma de um lado, soma do outro. Vou somar 2xy dos dois lados, tá? Já vou botar aí no meio para ficar conveniente para mim. (2xy) desse lado mais 2xy vai dar 4xy. 2x, dois números reais, tá? X e y quaisquer. O que é isso aqui, ó? É parecido com o que a gente tinha aqui, né? No caso, isso aqui é a expansão do quadrado com um menos. Essa aqui vai ser a expansão do quadrado com o mais, né? X mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y quadrado. Então a gente pode fazer a volta, que não é muito comum. Normalmente a gente quer expandir as coisas para a gente enxergar melhor. Mas nesse caso é melhor a gente voltar, você vai entender por quê. Ó, coisa bonita, né? A princípio você não consegue ver nada, né? Só que, balança. Tirou a raiz de um lado, posso tirar a raiz do outro. Raiz de um número, já lembra do expoente, no caso. Igual eu já usei essa propriedade na aula passada, acho que a gente vai ter que voltar ainda para explicar ela melhor. Expoentes racionais, no caso, frações, negativos, talvez a gente trate de alguma coisa disso hoje. A gente tem que voltar nisso, mas de forma assim, rasa, como eu já tinha mostrado num exemplo da aula passada. Você tira a raiz de dois números, você põe expoente, na verdade, né, em dois números, ou três, ou n números, você pode transferir o expoente para cada um, né?
Então se eu tivesse isso aqui ao cubo, eu poderia escrever isso como 4 ao cubo, vezes x ao cubo, vezes y ao cubo. Então no caso, como a gente está tirando raiz, e raiz quadrada é um expoente meio, a gente também pode tratar isso depois, expoente meio a gente pode passar então para esse cara, que é o 4. 4 elevado a meio é raiz de 4, que é 2. No caso, nesses aqui eu não tenho uma simplificação muito óbvia para fazer, então eu vou deixar. Olha que coisa. Isso aqui é minha média geométrica, isso aqui é 2 vezes a minha média aritmética. Né? Minha média aritmética é a soma dos dois dividido por 2, mas eu tenho 2 aqui. Ó. Posso passar esse 2 para lá. Pronto. Minha média aritmética é sempre maior ou igual à minha média geométrica. Nesse caso, assim, a nível de curiosidade, tem uma coisa chamada média harmônica. A média geométrica sempre vai ser maior que a média harmônica também, mas a média harmônica é muito difícil de ver. Você pode ter algumas aplicações em eletricidade, parte de resistor, capacitor. Mas, a grosso modo, isso aqui que importa mais. Isso aqui a gente pode estender, a demonstração daí já é um pouco mais chato, mas você pode ter 3 números dividido por 3, né? Maior ou igual sempre que raiz cúbica de x, y, z. Né? X, y mais z sobre 3, sempre maior ou igual a raiz cúbica de x, y, z. Assim você pode estender. Mas, o que mais você pode usar é isso aqui. Em demonstrações, você pode precisar dessa regrinha para você resolver o que está enroscado. Quando a gente demonstra alguma coisa, a gente mostrou, né? Você pode fazer de 2 jeitos, né? No final da sua resposta, isso é bom para a segunda fase, para ficar mais claro. Antes, às vezes você tem um espaço muito reduzido, então você precisa identificar. Daí você pode circular, ou você pode, tipo, de forma mais rigorosa matematicamente, você pode pôr um quadrado pintado, né? Para mostrar, ó. Como queríamos demonstrar, ou você pode pôr a própria sigla, tá? Em vez do quadrado, você pode colocar na resposta final, quando você chegar no resultado que você esperava, que foi pedido, você pode colocar C, Q, D. Para o teu corretor de segunda fase, é importante estar claro. Então, você tenta fazer uma sequência lógica do que você está fazendo, e no final você coloca aí, se você estiver fazendo uma demonstração, no caso não uma resposta, resposta é resposta. Aqui você está fazendo uma demonstração. Como queríamos demonstrar. Bom, vamos usar mais uma aplicação, né, dos expoentes pares. E agora para inequações. Se você não teve inequações, não se preocupe. A gente vai fazer vídeo sobre isso também. O lance aqui é você querer usar os expoentes pares a seu favor. Eles salvam a sua vida para muitas coisas. Então a gente tem, nessa primeira linha, a gente tem uma inequação. Então a gente tem um produto disso, um produto disso dando maior que zero para quais valores? A gente quer saber para quais valores que isso vai dar maior que zero. Então, a gente tem produto de 2 funções, né? Lembra da regra de sinais que a gente já tratou, né, na aula passada geometricamente? Então, o produto de 2 negativos, se isso aqui é negativo ao mesmo tempo que isso aqui é negativo, isso aqui vai dar maior que zero. Se isso aqui é positivo ao mesmo tempo que isso aqui é positivo, isso aqui também vai dar maior que zero. O que não pode acontecer é eu ter um negativo, para algum valor isso aqui é negativo e para algum valor isso aqui é positivo. Daí não bate. É essa lógica de resolução de inequações. Por isso que não é tão direto quanto resolver uma equação. Né? Uma equação você isola as coisas, você subtrai de um lado, soma do outro, divide do lado. No caso você não consegue essa facilidade aqui porque você tem que analisar esse lance de sinais do que está acontecendo. Tá? Bom, expoentes pares, como que vão ajudar a gente nesse caso? Tem x menos 3 ao quadrado. Olha só, como a gente já mostrou, isso aqui ou vale zero, ou é maior que zero no caso, né? Mas nunca é negativo, como a gente está tratando dos reais, lembre sempre. Se você já viu complexo, não leve isso para o jogo. Isso aqui vale zero, ou isso aqui é sempre maior, isso aqui também é maior que zero, né? Só pode ser isso, mas maior ou igual a zero sempre. Então, no caso, isso aqui algum dia vai dar menor que zero? Não. Isso aqui algum dia vai dar menor que zero? Expoente 4, par? Não, também não vai. Então como que isso salva a gente? Qual o único valor que a gente precisa achar? Maior que zero sempre vai ser.
qual o valor que a gente tem que tirar para resolver? O valor que isso aqui vai zerar, porque não pode dar zero, é maior que zero. Não é maior ou igual a zero, é maior que zero. Então a gente tem que achar o valor de x para onde isso aqui vai zerar e isso aqui vai zerar. Se isso aqui zerar, isso aqui não importa o valor que vai dar, né? Para algum x, isso aqui zera, isso aqui não importa. E a mesma coisa vale para, se isso aqui zerar, isso aqui não importa o valor, porque vai zerar, não vai entrar na nossa inequação. No caso, pode perceber, a gente vai usar esse fato na linha de baixo, já para sair bem imediato. O x² aqui dentro, ó, x² mais 1. Mais uma vez, nosso macete de expoente par. X² sempre vai ser ou zero ou maior que zero, nunca negativo. Como você está somando um número que é zero ou um número maior que zero, e você está somando sempre com 1 aqui, esse número vai ser sempre maior que 1, ou o próprio 1, no caso disso ser zero. Então, recapitulando, para facilitar isso. Isso aqui nunca vai zerar, né? Se você não teve função quadrática, você começa a dar uma olhada nisso. Não precisa saber de parábola, não precisa saber de vértice, mas é interessante você pensar na parte algébrica da coisa. Então, isso aqui sempre vai ser 1 ou maior que 1, né? Dependendo do que você colocar aqui. O menor valor que isso aqui assume é zero. Então isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre maior que 1. Não preciso me preocupar. No caso, isso aqui também é sempre maior que zero, na expressão, por causa do quadrado, por causa do 2. Só que isso aqui pode acontecer de zerar. E se isso aqui zera para algum x, não entra na resposta. Porque se zerar, não vai ficar maior que zero, vai ficar zero. Então, qual o único valor de x que isso aqui vai virar zero? Ó, vamos fazer? Devagar. Só você igualar. Soma o 3 dos dois lados. Tranquilo? Então, o único valor que isso aqui tudo zera é 3. Então, essa expressão, né, esse produto, essa inequação, ela tem uma que a gente chama de conjunto verdade, que é um que eu gosto de escrever porque é mais simplificado. Você pode escrever de outras formas, a gente talvez trate disso ainda. A gente chama conjunto verdade de V. Conjunto verdade é o conjunto solução, você pode usar S. Conjunto solução é os números que você está procurando para resolver o seu problema. Tá? Usa em muitas coisas. Teoria de conjuntos também. No caso vai ser todos os meus reais, né? Eu posso pôr qualquer real aqui para essa expressão ser maior que zero. Mas tem o probleminha do 3. O 3 não dá. Então eu tenho... Eu vou colocar menos. Não é a notação mais aceita, mas eu gosto dela, tá? Você tem os reais menos o elemento 3. O elemento x igual a 3, né? Se você não gosta desse tipo de notação e realmente tem um jeito mais simples, só que lá aparecer, por isso que eu queria citar, no caso você pode colocar simplesmente assim, ó, x é real, x pertence aos reais, como eu já mostrei esse símbolo de pertence na aula passada. X pertence aos reais e, ao mesmo tempo, uma condição intrínseca, um está relacionado com o outro, ao mesmo tempo. E x diferente de 3, não pode ser 3. Tá? Pode usar isso, também está certo. É mais informal, você pode colocar isso de uma forma mais bonita, mas enfim, para ficar claro, eu não deixar desse jeito. Agora, o caso de baixo, ele é mais assim, fácil, né? Por quê? A gente já viu que isso aqui é sempre zero ou maior que zero. Isso aqui também dentro, porque agora eu mudei o expoente. Eu não estou com o expoente par aqui. Mas como a gente já viu, a expressão de dentro tem uma soma de um expoente par com um 1. Então, como a gente já mostrou isso aqui, sempre vai ser 1, né, para x igual a 0. Ou qualquer outro x, isso aqui vai ter um valor maior que 1. Sempre vai ter um valor maior que 1. Qualquer valor maior que 1 elevado ao cubo também é sempre positivo. E aqui, como a gente já tratou, é 0, a expressão toda vale sempre 0 ou maior que 0. No caso, então, 0 para valor vezes um valor positivo, dá 0. Eu quero os valores menores que 0, então não dá. Pega o outro caso, qualquer outro valor, ou seja, maior que 0, vezes qualquer outro valor maior que 0. Também nunca vai dar. Isso aqui nunca vai ser menor que 0. Tá? Então nem para x igual a 3, onde isso aqui tudo vai dar 0,
nem para qualquer outro valor. Então, o que acontece nesse caso? Uma coisa grande, né, um polinômio gigante, que você talvez expandiria, né, em um primeiro momento, se você não tem experiência. Conjunto verdade, vamos usar essa notação agora. Vazio. Quando você não tem solução, né, quando não tem nenhum x para satisfazer a sua condição, você põe vazio. É um zero com um risco. No caso, a gente está com um caso mais espinhoso aqui. Expressão elevada à sexta, tá? A gente tem que achar, ó, a gente está pedindo maior que zero, tá? A gente tem que achar os valores para onde isso aqui vai ser zero, porque todos os outros vão ser maior que zero. A expressão sempre vai valer maior que zero, porque eu tenho um expoente par. Mas tenho que achar o valor onde isso aqui zero para eu tirar, igual eu fiz ali, né? Tem que tirar, tem que ter a exceção da coisa. No caso, 4x menos 25 igual a zero. 4x, vou somar 25 dos dois lados, igual a 25. X divide por 4 dos dois lados, 25 quartos. Tá? Então, para a primeira expressão a gente já viu. Presta atenção, que agora vai ter mais condição para a gente tirar. Então, a gente vai ter x, vamos usar de novo a outra notação. Vamos usar o gosto do freguês, o que fica mais simples de entender. Meu x é real e meu x tem que ser diferente de 25 quartos. Porque se eu botar 25 quartos aqui, isso aqui dá zero. Zero não é maior que zero. Tranquilo? Agora vamos analisar o caso de baixo. E aí que a gente chega num problema, quando a gente tem uma divisão de funções. Porque a gente não tem divisão por zero. Espero que isso seja bem claro desde o começo. Se a gente não tem divisão por zero, isso aqui não pode valer zero também, tipo, porque se cria um problema. Se não existe divisão por zero, essa expressão não pode valer zero nunca. Então a gente tem que achar quando que vai dar o problema. No caso, para quem não viu o módulo ainda, o módulo é assim. O módulo de x é igual ao módulo de menos x. Então ele é um cálculo de distância, né? Então o módulo de 42, que é o que a gente vai usar, é a mesma coisa que o módulo de menos 42. O mesmo número, né? É 42. Importa a distância. No caso, imagina também módulo de 3 e módulo de menos 3. É a mesma coisa, vale 3. Então o módulo é essa coisinha onde o número, se ele for negativo, ele vira positivo. Se já for positivo, ele fica a mesma coisa, tá? Então você imagina aqui, ó, mesmo esquema que a gente faria aqui, qual o valor que isso aqui vai zerar, né? Ó, tá mais imediato do que esse aqui, né? Se eu pôr x igual a 42, módulo de 42, pelo que a gente acabou de explicar, 42 menos 42, dá zero, então não posso. Só que eu tenho um bisuzinho, né? Menos 42 vira positivo. O que vira positivo subtraído do 42 também dá zero. Então tá aí a outra condição que a gente tinha que tirar. A gente tinha que tirar 42 e menos 42, tá? Então a gente pode ficar usando e aqui, é feio, mas não tem problema. Tá certo? Então, quando que isso aqui vai ser maior que zero? Para x reais e x, só que x diferente de 25 quartos para não zerar em cima, x diferente de 42 para não zerar embaixo, x diferente de menos 42 para não zerar embaixo. Os outros valores, por que a gente pode, recapitulando, porque expoente par positivo ou zero. Expoente par positivo ou zero. Não me preocupo com os valores onde é negativo, porque meu expoente par sempre me salva nisso. Uma última observação, se você tem produto de 3 funções, daí todos os expoentes pares vale a mesma coisa. Você tem 4, 5, é isso que já exploraram em vestibulares mais difíceis, tá? Em equações gigantescas, números, expoentes gigantes. Só que você sempre olha e tenta achar o expoente par, tá? Para você conseguir se livrar desses problemas. Bom, a gente pode usar uma aplicação de expoentes pares na parte de gráficos. E é relevante para vestibulares você saber isso. Em parte de química, parte de concentração tem gráficos assim,
decaimento, eu uso a parte exponencial. Parte elétrica também tem gráficos que podem usar esse fato. E no caso, na FUVEST você tem 90 questões com 5 alternativas, na Unicamp você tem menos, mas você tem, se não me engano, 4 alternativas por questão. E é relevante você poder pelo menos eliminar. Às vezes você tem 5 alternativas, você quer eliminar, você consegue eliminar 3. Né? Tem 5 gráficos, você consegue eliminar 3. Você fala, isso aqui eu já sei que não é. Então a relevância disso é você poder ganhar tempo também. Às vezes pode acontecer dos 4 já serem claramente errados, você já consegue sua resposta na pura análise matemática do expoente. No caso que a gente tem aqui, o plano cartesiano, para você que não está acostumado, a gente vai dar uma aula melhor disso ainda, também na parte histórica, que eu acho interessante. Aqui, meu eixo x, aqui os valores que x assume, que é os valores que a minha função assume. Tá? Então eu tenho, por exemplo, o valor de x para cá, eu jogo até o gráfico, né? Jogo até o gráfico e venho procurar qual é o valor da função. Então é assim que você lê um gráfico. É simplesinho, mas às vezes pode confundir a sua cabeça. No caso aqui que eu quero propor para vocês. Eu tenho uma função f de x, que ela é o quadrado de outra. E o que significa isso? No caso, imagina que eu tenho g de x, uma função de x. Então ela pode ser x menos 2, x quadrado mais 1, elevado a x, qualquer coisa em função de x. Só que a minha f de x está em função do quadrado da g. Qual que é a relevância disso? Relevância que a gente tem a regrinha que a gente vai usando até agora, que a gente mostrou lá no começo da outra aula, maior que 0 ou igual a 0. Tá? Então, a gente tem 3 opções, eu não desenhei 5, mas assim, você sempre pode eliminar 3, 4, se você aparece em algo do tipo. Ou analisando expoentes você consegue eliminar. Olha isso aqui, ó. O gráfico tá vindo aqui, né? Nesse momento aqui, para alguns valores de x aqui, lembra que isso aqui é a origem, isso aqui tudo para trás é negativo de x, tudo para baixo é negativo da função. Então, para alguns valores de x negativo aqui, ó, indo para baixo, ó, negativo, função negativa, função negativa, função negativa. Então, ó, projeta, função negativa. Pode ser, minha f de x pode ser, ela é o quadrado de uma função e ambas são reais, não são complexas. A gente está tratando da coisa um pouco mais simples. Normalmente aparece, né? Ninguém usa função complexa nos vestibulares que muitos de vocês vão fazer. Pode ser? Não pode. Por quê? Tem partes dessa função que ela é negativa. Isso aqui não pode ser meu gráfico. X horrível, né? Vamos pensar nessa aqui, né? Isso aqui já é a resposta, mais ou menos, a resposta provável, né? No caso, você teria que escolher um que pode ser adequado, não significa que é. Mas a gente já sabe que esse aqui também não pode, né? Ó, para valores negativos, um pouco positivos também, mas valores negativos, majoritariamente negativos, eu consigo também, ó, valores negativos na minha função. Minha função não pode ser negativa, por causa do quadrado, ela é quadrado de uma outra expressão. Então isso aqui também não pode ser. E essa aqui, ó, o valor mais baixo que ela assume, ainda é um valor positivo, né? Está acima da origem, minha função tem todos os valores positivos aqui. Então, ó, não tem aqui embaixo. Então, um gráfico possível, imagina que você tem 3, né? Normalmente aparece 3. 3 gráficos em que você consegue, né, isso aqui. Pode abaixar aqui, no caso podia acontecer de abaixar mais aqui e tal. No caso você podia vir de cima e abaixar, mas abaixou, já dá para perceber muito claramente que não pode representar a nossa f de x. Porque a nossa f de x está sempre acima, para pensar geometricamente, assim, acima dessa reta. Porque é o quadrado de uma expressão, acima dessa reta. Então esse aqui pode representar. Você poderia já eliminar gráficos. Normalmente você tem uma expressão, onde você vai calcular os pontos e colocar valores e ver se pode representar. Mas sem valores nenhum, sem ficar testando, sem fazer conta, você já consegue observar uma simplificação fácil, né? Posso eliminar esse, posso eliminar esse. Então é uma facilidade que os expoentes pares também te trazem. Bom, gente, a gente vai introduzir expoente negativo, mas para ainda usando a questão dos números dos expoentes pares que a gente quer, tá? Para você que não está acostumado com expoente negativo, é importante, porque já tem na lista para resolver, simplificação basiquinha.
Quando eu tenho um número qualquer elevado a menos 1, que vai ser a base do pensamento aqui, a gente tem isso, tá? A gente cria uma função, inverte, né? O x ele é x a1, né? Ele é ele mesmo. Então, no caso, se você quiser um número negativo menor que menos 1, no caso, né? Então, menos alguma coisa, outra coisa, eu vou ter, por exemplo, vamos já que o nosso exemplo é de quadrado, né? Tipo, menos 2 no número par, vamos fazer ele, ó. X a menos 1 ao quadrado. Segundo a aula passada, como eu já mostrei, isso aqui é x menos 1 vezes x a menos 1. No caso, podia multiplicar direto se você já tem essa visão que eu mostrei na aula passada. Menos 1 com menos 1, né? Bases iguais, quando eu multiplico, somos os expoentes. No caso, é negativo, é menos 1 com menos 1, x a menos 2. No caso, se eu elevar o quadrado de um lado, tem que elevar o quadrado do outro aqui, né? Lembra da balança, sempre. Um exemplo, uma analogia que eu acho bem relevante para você pensar se você tem muita dificuldade. Então esse x menos 2, na verdade, vai ser, né? Lembra, na fração, o expoente pega tudo. Então, na verdade, é 1 sobre x, fazendo certinho, né? 1 sobre x vezes 1 sobre x. No caso, é 1 sobre x quadrado. Então o nosso expoente par voltou. A gente tem negativo, né? Mas se você tem negativo de um número que era originalmente par, você vai ter a mesma propriedade que a gente tinha, tá? No caso, qual que é o problema que a gente inclusive já mostrou na equação? A gente tem que tirar o valor para onde isso aqui zero, porque isso aqui é zero ou maior que zero sempre. Mas isso aqui pode valer zero. Então vai ser o problema que a gente tem aqui, tá? Para quais valores essa função não está definida, tá? Imagina isso aqui é uma função de x. Para quais valores essa função não está definida? Então a gente tem que fazer uma simplificação. É relevante você saber essas simplificações, porque normalmente é mais fácil de você ver com o expoente positivo, né, depois que se faz a inversão, do que ver com o negativo. Muitas vezes o aluno não consegue enxergar isso. Então, simplificação, igual eu mostrei, você vai fazer a inversão da fração. A gente vai ter uma aula só de frações, tá, também. Se você tem dificuldade, espera um pouco. Fiz a inversão com o expoente agora positivo, né? Quadrado. Bom, isso aqui é sempre positivo, né? Essa é a relevância da nossa aula, né? Isso aqui é sempre positivo. Se você tiver uma equação, vamos lá de novo, para o caso. Para onde? Agora tem que prestar atenção, né? Para onde não está definida essa função? Para 9, certo? Porque se eu botar 9 aqui, isso aqui é zero. Tá? Então esse é o perigo, né? 1 sobre 0 não faz sentido matematicamente. Para resolver a equação, no caso, é sempre relevante você primeiro descobrir em qual valor a função não está definida. Então no caso aqui, para 9 não está, mas para todo o resto, perceba que ela está. E para todo o resto, como a gente já mostrou várias vezes, isso aqui vai ser positivo. Né? Tirando o x igual a 9. Porque está num expoente par. Então, se eu quero saber para quais valores isso aqui é menor que zero, eu não vou achar nenhum. Por que eu não vou achar nenhum? Porque para x igual a 9 isso aqui é zero. 1 sobre 0 não é um número nem positivo nem negativo. Ele simplesmente não faz sentido. E para qualquer outro valor de x, como está dentro de uma expressão, dentro de um parênteses que tem um expoente par, sempre maior que zero. 1 dividido por um número positivo vai dar sempre um número positivo, né? 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 200, sempre um número decimal, né? 0,00 alguma coisa. Nunca pega no zero. Então, para quais valores isso aqui é menor que zero? Nenhum. Então, qual que é o nosso conjunto? Verdade, como eu tinha mostrado. Vazio. Tá? Essa é a relevância de você usar também números pares, mesmo quando você tem negativo.